Bom, dando então continuidade ao nosso encontro, eu acho que poderíamos, como o governador já fez um overview muito importante, muito esclarecedor para todos nós, do papel que o Estado deve exercer no incremento do ambiente, do ecossistema empresarial, muito particularmente do seu Estado. Eu vou formular, eu e o Ruizinho aqui, o Rui Barreto Filho, vamos formular algumas questões para que o governador possa nos falar um pouco sobre a sua visão. Eu vou começar com um assunto que talvez seja um assunto que tem demandado muita preocupação de todo o setor empresarial, que é a reforma tributária. O impacto que está sendo previsto no setor de serviço pela reforma tributária, parece, pelo que se anuncia, de que o impacto será muito maior do que hoje nós pagamos no setor de serviço. Minas Gerais, tanto quanto o Rio de Janeiro, são estados que têm assim, um setor de serviço muito relevante, muito importante. Claro que tem a indústria também lá, como tem aqui, mas eu acho que o setor de serviços, ele hoje, nós temos defendido essa postura que somos absolutamente a favor de uma reforma tributária, desde que o volume total de tributos não seja aumentado. Nós não aguentamos aumento de carga tributária nos nossos negócios e nos nossos produtos e serviços. Porque se isso acontecer, perderemos cada vez mais a competitividade e a capacidade de gerar empregos e riquezas. Como é que o governador tem se posicionado? Qual é a sua visão sobre a reforma tributária? E o que o senhor pensa que nós devamos fazer para que possamos garantir uma reforma tributária justa para o setor de serviços? Bom, Josier, até 8 anos atrás, eu estava no setor privado e nós ainda convivemos da mesma maneira que naquela época e também antes, com um manicômio tributário. Eu dedicava talvez mais da metade do meu tempo, não para entender a tributação, mas para tentar entender. E hoje no Brasil, a situação permanece a mesma. Em alguns momentos, quem é empresário descobre que pagou imposto a mais, porque surgiu uma tese, surgiu uma nova interpretação. Você vai ter de contratar um tributarista a peso de ouro para poder fazer essa tese prosperar e depois ter condição de compensar esse tributo. Raramente você recebe. Na maioria dos casos, você compensa. Isso é custo para o empresário. E você pode ter uma surpresa muito pior, que é descobrir que pagou a menos. Nesse caso, é só ficar quieto que o computador da Receita Estadual, Federal ou Municipal vai detectar e te notificar o quanto antes. E aí você descobre que você tem uma dívida que muitas vezes pode inviabilizar o seu negócio. A empresa que eu administrei sempre tomou todos os cuidados, contratou especialistas e sempre teve surpresas boas e ruins. Fica muito claro que essa situação gera uma insegurança muito grande. Em vez de ter uma previsibilidade, de repente você ganha na loteria ou de repente vem alguém, te assalta e leva milhões também. Acho que ninguém quer conviver com essa situação. Nesse ponto, a reforma tributária é muito boa. Ela vai promover um creditamento amplo. Tudo que a empresa comprar vai gerar crédito e aquilo que ela vende, débito. Hoje, grande parte do litígio tributário está na questão dos créditos. O que pode ser creditado para ICMS no ramo A, o que pode ser creditado de PIS ou de CONFINS na atividade C. Aí é que está a grande bagunça do Brasil.
Então, essa simplificação é muito bem-vinda para o setor produtivo. Acho que só vai perder tempo quem não está gostando muito dessa mudança, talvez advogado tributarista, porque aí, nesse caso, ele vai ter menos clientes. Mas para o Brasil como um todo vai ser uma maravilha, o litígio vai diminuir, a vida empresarial vai ficar mais fácil. Agora, passando para o outro lado do balcão, como governador, estou sempre com os governadores do Sul e do Sudeste. Nós criamos o COSUD há 6 anos atrás, que é o Consórcio Sul-Sudeste. Esses estados nunca trabalharam unidos e temos trabalhado. 55% da população brasileira e 75% da economia do Brasil estão nesses 7 estados, do Sul e do Sudeste. E o que nós deixamos claro é: não queremos perder autonomia sobre a arrecadação, sobre legislar alguma coisa para cada estado. Estamos muito preocupados com uma centralização no governo federal de um assunto estadual. Então, isso nos preocupa, temos acompanhado. E para concluir, eu quero lembrar o seguinte: vai acontecer necessariamente uma mudança nos preços relativos. Mas não podemos, como você disse, aumentar a carga tributária no total. A carga tributária é outro ponto que nós queremos seja mantido, mas mudanças relativas irão acontecer. Talvez serviços fiquem um pouco mais caros, mas bens, produtos tangíveis fiquem um pouco menos caros, mais baratos. Para o consumidor final, no geral, não haveria impacto. Você talvez vai pagar R$100 a mais para um dentista, para um advogado, por exemplo, e vai economizar R$100 na hora de comprar uma roupa. Um exemplo bem simplório aqui. Isso faz com que não haja perdas e ganhos. E não haverá para os advogados, nem para o dentista, porque é um tratamento isonômico para todos. Então, essa mudança nos preços realmente vai ocorrer, porque nós vamos ter uma tributação diferente, mas temos de acompanhar, porque já temos uma carga tributária muito elevada, que já está no limite. Então, a minha opinião a respeito desse tema, temos acompanhado de perto e não vamos deixar com que o brasileiro pague mais imposto. Obrigado. Rui Barreto Filho. Governador, eu como filho de mineiro, empresário, sou empresário em Minas, tive grande parte da minha criação em Minas. Temos aqui a minha vice-presidente Marta Aracaki, mineira, que também adora uma política. E eu, como filho de mineiro, não posso deixar de falar de política. Acho que empreendedorismo a gente vai falar por aqui esses 3 dias. Mas o senhor saiu da vida privada há 8 anos atrás para encarar, não é um estado, ele encarou um país de mais de 800 municípios. Deve ter passado a infância, assim como meus primos em Minas e meus amigos, escutando falar de política, escutando falar de que o mineiro faz pão de queijo e vira banqueiro. Então eu queria saber, governador, na atual democracia que a gente vive hoje, que o senhor já colocou aqui antes na sua palestra, como é que o senhor brotou a sua vontade política de ser governador, estando numa casa confortável como era a sua, numa vida completamente de empreendedorismo 100% na veia, e encara um Estado e, obviamente, com uma visão que a gente não pode deixar de comentar, para a presidência da República. Como é que você pode influenciar a mim
que ainda tenho 58 anos, e outros empresários a entrar para a vida política numa situação hoje como vive o Brasil? Bom, durante toda a minha vida, eu sequer cogitei de entrar na política. Eu era presidente de uma empresa, como eu mencionei, e na política de recursos humanos da empresa, e com participação minha, nós tínhamos lá um procedimento de mantermos a maior distância possível de política. A empresa não recebia candidatos, a empresa tinha a porta fechada para a política. No máximo, atendíamos fiscais da Receita Estadual, Federal, Municipal. O contato nosso com o mundo público se resumia a isso. Mas, durante 30 anos, eu acumulei indignação com relação ao Estado. Burocracia, complicações, falta de agilidade, má vontade. Uma vez ficamos 3 anos com um grande estabelecimento fechado, aguardando um carimbo e uma assinatura. Em vez de gerar 80 empregos e pagar impostos, nós ficamos pagando vigilante para poder tomar conta desse imóvel lá. Isso, claramente, uma má vontade do Estado. E tive, em 2018, eu diria na minha vida, um alinhamento de planetas. Eu já tinha saído da empresa, fui para o Conselho de Administração, a empresa profissionalizada. Eu queria ver a empresa funcionar sem a minha presença. Sucessão é algo que deve ser feito o quanto antes, porque se você estiver bem, você acompanha a sucessão, vê se ela funciona, e muitas vezes sucessão no Brasil é feita só quando o dono, o fundador, vai para o hospital ou para o cemitério, o que não é muito recomendável. Então, fiz a minha sucessão com 52 anos de idade e, quando fiz 53, recebi o convite do Partido Novo. A princípio, falei não, nunca trabalhei com política, não é agora, com 53, 54 anos, que eu vou mudar de profissão. Mas o pedido me incomodou. Eu vi que nada me impedia, meus filhos formados, a empresa profissionalizada, eu estava separado e nada havia o que me impedia de fazer uma campanha. Lembrando que em 2018 eu me transformei num cigano. Eu estive em 200 cidades de Minas Gerais, mais de 200. Cada noite eu dormia num lugar diferente. Minas é do tamanho da França. E fiz a campanha mais barata do Estado naquela ocasião. Exato. E a que mais teve votos. E acho que foi essa indignação de querer mostrar que era possível fazer diferente, que foi o que acabou me movendo para poder entrar na política. E diria que até hoje nós temos mostrado que é possível fazer uma política diferente no Brasil. Apesar de Minas Gerais ter 300 mil funcionários, a nossa folha de pagamento, Josier, eu não tenho um parente no Estado, eu não tenho um apadrinhado político, eu tenho lá gente competente, como eu disse aqui, e isso faz uma diferença brutal no resultado. Quem aqui é gestor sabe disso. Tendo um time bom, já é difícil. Com um time bom é difícil, com um time mais ou menos ou ruim, fica impossível. Então, eu diria que foi toda essa conjugação que fez com que eu entrasse na política, e lembro que não tem mistério nenhum. Eu nunca tinha disputado uma eleição, nunca tinha ocupado um cargo público, e a gente aprende caminhando. Não há mistério. É igual criança pequena, aprende a andar levantando e caindo. É desse jeito. Com política, eu até desconfiava, mas vi que é um processo natural. Nós somos um animal político. Vamos aprender a fazer caminhando. Não tem faculdade, não tem curso, não tem instrutor. Contribuiu muito,
porque no início, visitando cidades pequenas, eu falava para 5, 10 pessoas, e quanto mais você fala, melhor você vai ser no seu treinamento aí. Então é começar, e faço um apelo aqui para todos, participem, principalmente quem tem condição, quem já está aposentado, como era o meu caso, ganhando ou perdendo, não faz diferença, e também para as mulheres. A política no Brasil ainda está muito masculina e a participação feminina vai melhorá-la. Bem, estamos chegando já ao fim desse nosso primeiro encontro, mas eu queria deixar uma pequena pergunta para o governador, a última pergunta, que eu sei que ele tem um outro compromisso agora. Governador, mineiro não gosta muito de revelar segredo não, né, Fred Luiz? Mas eu vou... Sabe que um dos princípios que nós cultivamos aqui na Associação Comercial é que o Rio de Janeiro precisa se transformar numa cidade atrativa e segura para se viver, para se trabalhar, para se investir, para se empreender e para se visitar. E o senhor disse que espera até 2026 ter 1 milhão de empregos e de novos investimentos, meio trilhão, 500 bilhões de novos investimentos. Ensina para a gente aqui no Rio, como é que o senhor conseguiu sair de 50 bilhões para 500 bilhões, ou coisa assim? Nós precisamos aprender essa fórmula. Foi facilitando a vida do empresário, foi tornando mais atrativo do ponto de vista tributário, foi reduzindo a burocracia excessiva do Estado. O que foi feito em Minas Gerais que nós podemos copiar? Não existe bala de prata, aquela ação que resolve tudo. Está me acompanhando aqui o secretário de Desenvolvimento Econômico. Ele e a equipe foram os grandes responsáveis por esse avanço. Nós tivemos melhorias na área tributária, não com incentivos fiscais, porque desde 2007 o CONFAS já havia definido o que podia ou não podia ser dado de incentivos fiscais. Só mantivemos o que já existia, não criamos nada de diferente, mas tornamos o processo de apuração de pagamento mais simples. Antes era extremamente complexo. Hoje, um regime tributário especial é analisado com muito mais rapidez também. Hoje, uma licença ambiental, sem perder a qualidade da análise, também é muito mais ágil no Estado. Um processo sanitário, a mesma coisa. E nós também não descuidamos dos micro e pequenos. Quero contar aqui 2 casos muito rápido. Minas Gerais é o maior produtor mundial de café. 1 xícara de cada 4 consumidas no mundo é produzida em Minas Gerais. Café sempre foi uma commodity. Nós temos dado todo o incentivo aos cafeicultores para produzirem café gourmet, que paga algumas vezes o preço comum do café. Isso tem um efeito multiplicador na economia extraordinário. Em vez de vender o café a R$ 1.600, que eu acho que é o valor que está hoje, ele consegue vender por R$ 2.500, por R$ 3.000 e até por R$ 60.000, como já aconteceu com alguns lotes lá em Minas Gerais. Esse produtor passa a produzir algo equivalente a um vinho muito bom, deve ter consumidores aqui, e nós temos hoje pessoas que pagam por 1 quilo de café R$ 200, 300, 400, do mesmo jeito que se paga por um bom vinho, isso no mundo todo. Isso significa o quê? Que o produtor de café vai ganhar mais, vai ter uma vida melhor, vai melhorar a casa dele, comprar um carro mais moderno, vai contratar gente. Quantos produtores de café nós temos no estado? Mais de 40.000. Olha como que isso multiplica. O mesmo com queijo mineiro. Se alguém aqui quiser comprar queijo mineiro de altíssima qualidade, que é o queijo artesanal, entre na internet,
que vocês vão encontrar uma série de microprodutores vendendo diretamente para o consumidor, e o Estado viabilizou essa produção que antes era considerada clandestina. O Estado em Minas queria que se construísse em cada fazenda, micropropriedade, um laticínio. Primeiro que o queijo não ia ser mais artesanal, ia ser um queijo industrial. Nós viabilizamos essa produção. O mesmo hoje tem acontecido também com a cachaça mineira. Somos o maior produtor de cachaça artesanal do Brasil, e isso tudo faz essa multiplicação. 853 municípios, mais de 200 mil propriedades rurais produtivas que são impactadas com essas e outras mudanças. Então, eu diria que é uma conjugação de fatores. Tem gente que fala, qual que é a grande medida? Não existe a grande medida. Tem sim uma série de ações que levam a essas melhorias. Obrigado. Bem, muito bom. Chegamos ao final desse nosso primeiro encontro. Eu queria mais uma vez agradecer ao nosso governador Romeu Zema a generosidade de disponibilizar seu tempo. Foi uma aula de governança, de gestão. Lembrar a todos que nós estamos aqui, está lá um dos autores falando, para eu não esquecer de falar que hoje a CRJ finalmente lança o seu primeiro livro, produzido pelo Conselho de Varejo, A Excelência no Varejo. Vai ser um lançamento hoje. Muito obrigado a vocês do Conselho. Nós temos 25 conselhos empresariais, e eu queria, em nome do Conselho Empresarial, passar ao governador Romeu Zema esse livro sobre excelência na gestão de varejo, e convidar todos para permanecerem na sala para de imediatamente iniciarmos o nosso próximo encontro. Muito obrigado, governador.